Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Tudo bem com você? Meus amados irmãos, meus queridos irmãos e amigos, nós vamos trazer hoje uma mensagem, na verdade, um milagre. O poder de Jesus revelado na natureza. No capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar lá no versículo 35 até o versículo 41 este episódio, este milagre, podemos dizer assim, onde Jesus acalma uma tempestade. Vamos ler? Marcos capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41, que diz: E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos, esse texto que acabamos de ler, esta passagem bíblica, nós podemos observar que, por necessidade, por privacidade, Jesus resolve ir para o outro lado da margem. O fato era, a multidão o apertava. Jesus estava cansado de pregar aquele dia trabalhoso, vamos dizer assim, aquele dia onde ele fez muitos milagres, onde ele operou na vida de muitas pessoas, e ele agora queria um momento para poder descansar com os seus discípulos. Então, a priori, o objetivo da viagem de entrar no barco e partir para o outro lado, a priori, era afastar-se um pouco da multidão. Mas o que acontece é o que nós acabamos de ler. Uma grande tempestade veio sobre o barco e os discípulos, em algum momento dessa história, acharam que iriam morrer. Antes de entrar propriamente dito na mensagem, no texto, deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Segundo o pastor e escritor Hernandes Dias Lopes, segundo ele, em um dos seus livros, ele diz que há pelo menos 4 tipos de tempestades na nossa vida, ou que nós devemos ou vamos passar por ela. Existe as tempestades inevitáveis. São aquelas tempestades que ninguém está isento de passar por ela. Ninguém está blindado ao passar por esse tipo de tempestade. Segundo ele, ainda existe as tempestades imprevisíveis, que são aquelas que chegam de repente,
repentinamente, que chegam de súbito. Existe também a terceira tempestade, as inadministráveis. Tempestades inadministráveis são aquelas que ultrapassam com os seus problemas, ultrapassam a nossa capacidade de conseguirmos resolvê-las. Mas existe também a quarta tempestade, a tempestade pedagógica. Ainda que seja uma tempestade inevitável, ainda que seja uma tempestade imprevisível, ainda que seja uma tempestade inadministrável, mas a tempestade pedagógica ensina para nós, ensina para você que venha o que vier, a tempestade que se levantar na sua vida, mas nenhuma delas é maior do que o teu Deus. Aleluia. Nenhuma tempestade nesta vida é maior do que o teu Deus. Amém? Então, no versículo 35, voltando agora para a mensagem, nós vamos encontrar Jesus dizendo para os discípulos, falando para os discípulos, passemos para a outra margem. Isso é interessantíssimo. Eu gostaria que você guardasse essa frase, passemos para o outro lado, passemos para a outra margem. E depois, mais à frente da mensagem, nós vamos falar um pouco sobre isso, tá ok? Então, a ordem de Jesus para os discípulos é: entremos no barco e passemos para o outro lado. Deixa eu falar para vocês um pouco a respeito do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele tem aproximadamente 22 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Ele está a aproximadamente 220 metros abaixo do nível do mar. O Mar da Galileia é onde acontece este evento, é onde acontece essa tempestade que Jesus vai acalmar. O Mar da Galileia, ele também é conhecido como o Mar de Tiberíades, como o Lago de Genezaré, Lago de Quinerete. Na verdade, não é um mar, é um grande lago. É um lago de água doce. Não é? Então, ele não é um mar, ele é um lago, ele é um grande lago. Inclusive, na Palestina, ele é a maior fonte de água doce que existe até hoje. Então, é nesse local que acontece este episódio, este evento da tempestade no barco, contra o barco onde estão os discípulos. O que eu acho interessante, como eu já disse a vocês, no versículo 35, que Jesus dá a ordem para os discípulos entrarem no barco e passarem para o outro lado. O versículo 37, ele diz que repentinamente levantou-se um grande temporal. Ondas altas, encapeladas, começaram a golpear o barco, começaram a bater no barco. Os ventos fortes começaram a dar rajadas sobre aquele barco. E eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que na nossa vida não é diferente. Quantas vezes está tudo normal e repentinamente surge algum problema, alguma circunstância adversa que parece até que vai nos golpear, que vai nos nocautear, que vai nos levar à lona. Às vezes, a pancada que o problema, que a dificuldade, que a tribulação traz é tão forte que parece que vamos perecer. Os discípulos enfrentavam agora esse dissabor. Eles estavam dentro do barco, eles estavam ali porque foi Jesus que mandou eles estarem ali, foi Jesus que ordenou eles entrarem no barco para passarem para o outro lado, e agora eles
vêm-se de mãos atadas no que tange ao conhecimento e à prática da navegação, pois tudo que eles estavam fazendo, tentavam fazer, nada dava certo. Por mais que eles usassem a experiência e a expertise que eles tinham para driblar, para superar essa dificuldade que o mar lhe proporcionava através dos ventos fortes e as ondas altas, mesmo assim eles não conseguiram ter êxito. E isto era um sofrimento, uma angústia, um desespero bateu em todos eles. Às vezes na tua vida é assim. Você usa os recursos que você tem, você usa todo o seu conhecimento, toda a sua influência para resolver alguns problemas que surgem, que vêm de forma repentina na sua vida. E você olha para um lado e para o outro e diz: meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, não tem saída. Meu Deus, não tenho condições nem capacidade de resolver esse problema. E aí, o que fazer? Aqui no texto tem um agravante. O agravante aqui é que Jesus pediu para que eles entrassem no barco. Jesus que disse: passemos para o outro lado. E Jesus estava no barco. Diz o texto que Jesus, quando entrou no barco, pegou uma almofada, foi lá para o finalzinho do barco, colocou a almofada, colocou a sua cabeça, repousou e dormiu. Eis a questão. E agora? O que fazer? O que perguntar? O que dizer num momento como este? O que fazer numa hora dessa? Murmurar? Reclamar? Culpar os outros por nossas lutas? Não ir mais aos cultos? Culpar o pastor da tua igreja? O dirigente do grupo que você faz parte? Apostatar da fé? Desistir? Dizer que não vale a pena ser cristão, ser servo de Deus? Ou seria melhor fazer como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 10, se humilhar e depois clamar ao Senhor? Ou fazer como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. E o versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. O que fazer nesse momento? É clamar, é pedir socorro, é dizer como o Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o próprio salmista responde: o meu socorro vem do Senhor. Amém? Não entre em desespero, meu irmão. Não entre em desespero, minha irmã. Se Jesus está contigo, e Ele está, se Jesus está no teu barco, e Ele está, tenha certeza que você não vai perecer com esse problema, que você não vai morrer com essa luta. Ele é capaz, Ele tem o poder de mudar as circunstâncias da tua vida para te fazer sorrir outra vez. O que os discípulos fizeram então? Vamos ver o que foi que eles fizeram? Os discípulos fizeram o seguinte: os discípulos disseram: vamos acordar o mestre, vamos chamá-lo, nós não temos mais o que fazer, não está mais em nossas mãos o controle desta nau, vamos chamar o mestre. E foram até Jesus. Jesus estava dormindo, o acordaram. E no versículo 38 eles disseram: mestre, não se te dá que pereçamos? Acordaram Jesus e disseram isto para ele. Eu te pergunto, será mesmo
que Jesus não está preocupado com a nossa vida, com a tua vida? Será mesmo que a tua vida, ela está sem uma direção? Será que Deus não está regendo passo a passo da tua vida? Será mesmo que você nasceu, cresceu, e hoje você é o que é, e Deus não está fazendo caso nenhum de você, será? Não, meu irmão. Os discípulos, de uma maneira infeliz, se dirigem a Jesus para falar isto. Mas, na verdade, Jesus nunca, jamais abandonará os seus servos, os seus filhos. Jesus nunca, jamais dará as costas àqueles que o amam. Então, é fato que o momento era difícil, a luta era tremenda, era acirrada. O desespero tomava conta do coração daqueles discípulos. Isso é fato, não resta dúvida. Mas jamais pense ou imagine que Deus deu as costas para você, que Jesus não está preocupado com a tua vida, com o teu ser. E Jesus levanta-se após ser acordado pelos discípulos e com muita autoridade, coisa que lhe era peculiar, ele desperta, ao despertar, ele se dirige ali àquela tempestade e diz: cala-te, aquieta-te ao mar. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode estar passando a tempestade que você estiver passando, mas se você clamar a Deus, se você clamar a Jesus, Ele vai se levantar. Lembra que eu disse lá no começo para você guardar o versículo 35, quando Jesus diz: passemos para o outro lado? Lembra disso? E eu disse a você que depois nós iríamos resgatar esse versículo. Pois é. Entenda uma coisa. Se Jesus disse para você: passemos para o outro lado, você vai passar para o outro lado, você vai chegar do outro lado. Se Jesus disse: eu estou contigo, meu filho, minha filha, você vai chegar do outro lado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Foi Jesus que disse: entremos no barco. Ele pode até estar dormindo, ou melhor, ele pode até estar de olhos fechados, mas o seu coração está sempre aberto para te abençoar. Se Jesus está na tua vida, se Jesus está no teu barco, nada, absolutamente nada poderá acontecer para prejudicar a tua vida. Eu sei que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas a Bíblia diz também, Jesus diz: aquele que o Pai me dá é meu, e ninguém o arrebata das minhas mãos. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Jesus está no teu barco e tua nau não vai naufragar. As ondas podem estar encapeladas, as ondas podem serem altas, as pancadas do vento, as rajadas de vento, pode até parecer que vai te derrubar, mas Jesus está de pé em frente a você, dizendo: eu sou contigo, meu filho, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou o teu Deus. Querido irmão, querida irmã, Jesus está no teu barco, levante a tua cabeça. Jesus acalma a tempestade e tudo se faz bonança. Aleluia, glória a Deus. E o melhor é que depois de tudo isso, os discípulos olham um para o outro e dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Sabe quem é esse, meu irmão? Eu vou te dizer quem é este. Este é aquele que antes da fundação do mundo,
em conselho com Deus Pai e Deus Espírito, traçaram o plano da nossa redenção. Sabe quem é este? Este é aquele que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Sabe quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Sabe quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o Messias, o filho de Davi, desejado de todas as nações. Sabe quem é este? Este é a semente da mulher, aleluia, que nasceu para esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo. Sabe quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Sabe quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue, vertido, colocado nos umbrais das portas, livrou os primogênitos de Israel da morte. Sabe quem é este? Este aí é Jesus, a luz do mundo, o pão da vida, a água da vida, o bom pastor, a verdadeira videira e o caminho, a verdade e a vida. Sabe quem é este? Este é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe quem é este? Este é o teu Salvador, é o teu Senhor. É Jesus, o Messias, o Cristo, aquele que habita em você através do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te ilumine e que você tenha esta convicção. Jesus está no seu barco, o grande, o maior está no teu barco e você vai receber a vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Querido irmão, querida irmã, espero que você tenha recebido esta palavra no teu coração. Espero que você tenha sentido a presença de Deus. E eu quero pedir a você, mais uma vez, que não se esqueça de se inscrever no meu canal, Urbano Lima, o Mensageiro. No nosso canal você vai encontrar mensagem de reflexão, você vai encontrar mensagem chamada Momento de Oração, mensagens chamadas de Direto ao Coração, mensagens chamadas de Milagres de Jesus. Então, entra no canal, você já está no canal aí, então você vai lá, se inscreve, ok? Clica no sininho, deixa o teu gostei, o teu like, faz um comentário, tá bom? E toda vez que eu subir um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Então eu quero te agradecer por ficar comigo até este momento, ouvindo, meditando a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus projetos e que tudo que você fizer, faça colocando Deus na frente, Jesus na frente. Deus abençoe em nome de Jesus.